Olá, estimados alunos e alunas. Então vamos dar sequência ao nosso conteúdo de derivadas de funções de várias variáveis de primeira ordem. Então, nós temos o nosso primeiro exemplo. Encontre os valores de a derivada de f em relação à variável x e a derivada de f em relação a y no ponto 4 e menos 5. Aí nós temos a função c f de xy é igual a x quadrado mais 3xy mais y menos 1. Então vamos lá. Solução. Primeiro a gente vai derivar em relação à variável x. Então, observem as notações. A derivada em relação de f em relação à variável x vai ser igual. Então, para derivar, a gente vai lembrar lá do cálculo A, normal, né? Então, a gente vai aplicar os teoremas e as propriedades que nós vimos lá do cálculo A. Quando eu estou derivando em relação a x, tudo que não é x torna-se uma constante. A derivada de uma constante é igual a zero. Então, primeiro termo, x ao quadrado, derivada de x ao quadrado em relação a x, como nós conhecemos. Então, 2 vem para frente multiplicando, 2, que multiplica, eu repito a variável e subtrai uma unidade do expoente. Então, 2 menos 1, 1, tá aqui, mais a derivada de 3xy em relação a x, a derivada de x vai dar 1. Então, 1. E o que não é x, eu repito, 3y, ok? Mais a derivada de y em relação a x. Y é uma constante. Estou derivando em relação a x. Então, a derivada de uma constante é 0. Menos 1 é uma constante. Então, a derivada da constante em relação à variável x também é 0. Então, melhorando isso aqui, nós temos 2x mais 3y, ok? Nós queremos isto no ponto 4 e menos 5, ou seja, x valendo 4, y valendo menos 5. Então, nós queremos a derivada de f em relação à variável x nesse ponto específico. Então, esta é a primeira derivada, ou seja, 2x mais 3y. É a primeira derivada, só que eu quero em um ponto específico. Então, a gente vai substituir o x, então 2 vezes x, o x por 4, mais 3, que multiplica y. Y é menos 5. Então, 2 vezes 4, 8. Mais multiplicado por menos, menos 3 vezes 5, 15. Ok? Então, isso nos dá como resultado menos 7. Ok? Então, a derivada primeira nesse ponto específico tem um valor numérico que é igual a menos 7. Bom, agora em relação à variável y, então nós queremos a derivada da função f agora em relação à variável y. Se eu estou derivando em relação a y, tudo que não é y é uma constante. Então, a nossa função, o primeiro termo x ao quadrado não tem y, então é uma constante. Derivada da constante é 0. Ok? Mais, vamos derivar 3xy. Opa, tem y. Então, derivada de y em relação a y é 1. Repito o restante, multiplicando, né? Então, 3x mais derivada de y em relação a y, 1. Menos
A derivada de menos 1 em relação a y é uma constante, vai dar 0. Então, melhorando isso, nós temos 3x vezes 1, 3x mais 1. Nós queremos a derivada primeira de y em um ponto específico. Quem é esse ponto específico? 4 para x menos 5 para y. Então, a derivada de f em relação à variável y vai ser igual a, substituindo o x por 4. Então, eu tenho 3 que multiplica 4 mais 1. Ok? Então, três vezes 4, 12. Mais 1. 12 mais 1, 13. Então, nós temos a derivada primeira de y nesse ponto específico, nos dá como resultado o valor numérico 13. Ok? Então, vamos a mais um exemplo para a gente fixar a ideia da derivada de função de duas variáveis. Então, nós temos a função f de xy igual a 2xy ao cubo mais 5 que multiplica x ao quadrado que multiplica y ao cubo menos x que multiplica y ao quadrado mais y. Eu quero as derivadas em relação a x e em relação a y. Então, vamos lá. Primeira derivada, derivada de f em relação à variável x. Só lembrando, se eu estou derivando em relação a x, tudo que não é x torna-se uma constante, ok? Então, o primeiro termo, eu tenho x. A derivada de x, lá a gente viu lá no cálculo A, vai ser 1. Então, eu tenho 1 que multiplica 2y ao cubo, é uma constante, então eu vou multiplicar 2y ao cubo. Mais, ó, o segundo termo, eu tenho x quadrado. 5y ao cubo são constantes, então a gente separa essas constantes. A derivada de x quadrado vai ser 2x, subtrai uma unidade do expoente elevado a 1. Isso vai ser multiplicado pela constante 5y ao cubo, ok? Menos, aqui nós temos o terceiro termo x. A derivada de x em relação a x é 1. Então, esse 1 multiplica a constante que é y ao quadrado. Mais, o quarto termo não tem y, então só tem constante. A derivada da constante é igual a 0. Então, aqui, 0. Então, melhorando isso aqui, nós temos 2y ao cubo mais 2 vezes 5, 10. Então, 10x ao cubo menos y ao quadrado. Ok? Então, a derivada de f em relação a x, derivada primeira, 2y ao cubo mais 10x y ao cubo menos y ao quadrado. Agora, a derivada de f em relação à variável y vai ser igual. Agora mudou. Agora nós queremos derivar em relação à variável y e não mais em relação à variável x, ok? Então, no primeiro termo, nós temos y ao cubo. Então, ó, a derivada de y ao cubo vai ser
3y. Subtrai uma unidade do expoente. 3 menos 1, 2. E eu repito a constante nesse caso, que é 2x. Ok? Mais o segundo termo, eu tenho y ao cubo também. Então, derivando y ao cubo, eu vou ter 3y. Subtrai uma unidade do expoente. 3 menos 1, 2. Repito a constante, que é 5x ao quadrado. Menos, ó, tem no terceiro termo, y ao quadrado. Então, derivando y ao quadrado, a gente tem 2, repito, y, 2 menos 1, 1. E repito a constante, que nesse caso é x, mais, derivando y em relação a y, a gente tem como resultado 1. Melhorando essa escrita, nós temos, primeiro termo, 3 vezes 2, 6x y ao quadrado. Mais o segundo termo, 3 vezes 5, 15x ao quadrado, y ao quadrado. Menos 2x y mais 1, ok? E assim nós finalizamos a resolução desse exemplo. Obrigado pela atenção. Até o próximo.